Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui retornando de nosso merecido pequeno recesso. Vamos continuar com o assunto trigonometria na circunferência. Hoje nós vamos trabalhar com o ciclo trigonométrico. Vamos ver o que é arco orientado, origem do ciclo, graus, radianos. Nós vamos trabalhar com isso aí. Olha só. O que é o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico é uma circunferência inserida num plano cartesiano. Veja, aqui eu tenho o eixo y e aqui eu tenho o eixo x. E você já sabe que quando eu tenho o eixo x e y, ele começa no 0 para x, 0 para y. E aqui eu terei 1 e terei 2. Veja que aqui eu terei menos 1 e menos 2. Tudo isso no eixo x. E aqui no eixo y eu terei 1 e terei 2. E aqui eu terei 1 e terei 2, ambos negativos. Veja, o que vai interessar para nós é justamente a circunferência e esses valores 1, menos 1, 1, menos 1. Ok? Veja, sabendo que a partir do zero à direita eu tenho mais 1, à esquerda menos 1 e assim por diante, para cima mais 1, para baixo menos 1, eu tenho que saber que aqui é que começam a ser contados os meus arcos, aqui começam a ser contados os graus da minha circunferência, ou os π radianos. Se eu for para cima, no sentido anti-horário, os arcos terão valores positivos. Se eu for para baixo, no sentido horário, eu terei valores negativos. Então, por exemplo, você já sabe que aqui são 0 graus e aqui 180 graus. Perceba que são positivos. Aqui seria metade de 180, que é 90 graus, e aqui seriam 90 mais 90, 180, mais 90, 270 graus. Posso colocar também isso em π radianos. 0π, metade do π, ou π sobre 2, e 1π inteiro, ou 180 graus. E aqui nós teríamos 3π sobre 2, ou 3 metades de π. Claro, e aqui fechando eu teria 360 graus, ou 2π. A circunferência inteira vale isso. Uma última coisa, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, aqui nós temos o terceiro quadrante e, por último, o quarto quadrante. Veja que são os mesmos quadrantes lá do nosso plano cartesiano. Vamos falar agora sobre arcos côngruos. Veja, se eu quisesse saber em que quadrante está o arco de 60 graus, veja que 60 graus está mais ou menos aqui. Ele está entre 0 graus e 90 graus. Por outro lado, se eu quiser saber um arco de 250 graus, ele estaria mais ou menos aqui. Ou seja, ele estaria no terceiro quadrante, enquanto 60 graus estaria no primeiro quadrante. Se eu falar num arco de 315 graus, ele estaria aqui, entre 270 e 360 graus, ou seja, estaria no quarto quadrante. Agora, existem arcos que são maiores que 360 graus. E aí, se nós quisermos saber em que quadrante estão, nós temos que procurar o arco côngruo a esse arco que eu quero. Por exemplo, se eu quiser saber 780 graus, em qual quadrante está? Veja, ele é maior que 360 graus. Então, se eu pegar o 780 e dividir por 360 graus, eu terei duas voltas e ainda restarão 60 graus. Veja bem, aqui são duas voltas. Essas duas voltas significam que eu dou duas voltas e depois eu ainda tenho 60 graus. Então, dizemos que o arco de 780 graus é côngruo ao arco de 60 graus. E o arco de 780 graus se encontra no primeiro
quadrante. Vamos pensar aqui num arco negativo. Vamos pegar então um arco de 1.200 graus negativos. Eu vou dividi-lo por 360, lembrando que aqui é negativo. Então, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, e 1, 10. Fazendo essa conta de menos, eu terei 10 tira 8, 2. Emprestei, aqui ficou 1, tira nada, 1. 120 graus, e serão 3 voltas. Lembrando que esse 120 graus é negativo. Se é negativo, eu tenho que seguir para baixo no sentido horário. Então, aqui é 0 graus. Aqui, neste ponto, seriam menos 90 graus. E aqui, mais ou menos aqui, seriam menos 120 graus, que é congruente a menos 1.200 graus. Ou seja, o 1.200 graus se encontra em qual quadrante? No terceiro quadrante. Muito bem, pessoal. Já sabemos que para determinarmos o quadrante de arcos maiores que 360, temos que pegar esse arco e dividir por 360 para achar o número de voltas e o arco côngruo. Por exemplo, 420 graus. Eu quero achar em qual quadrante? Vou dividir por 360. Sabemos que vai dar 1. E, fazendo essa conta de menos, 0 tira 0, 0. 0 graus. 12 tira 6, 6. E 3 tira 3, 0. Claro que aqui você sabe, eu emprestei. 60 graus. Onde está 60 graus? Bom, se aqui eu tenho 90, eu tenho que dividir. Então, aqui eu tenho 30 graus e aqui eu tenho 60 graus. Então, qual é o quadrante? O quadrante é o primeiro, ok? 840 graus. A mesma coisa. Tenho que pegar 840, dividir por 360. Sabemos que vai dar 2. E aqui vai dar 720. 4 tira 2, 2. 8 tira 7, 1. Então, portanto, aqui teremos 120 graus. Para encontrarmos esses 120 graus, eu tenho que dividir também este arco. Ora, 0 mais 30, mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120 graus. Então, esse arco de 120 graus é congruente ao arco de 840 graus. E ele se encontra no segundo quadrante. Muito cuidado agora, porque temos um arco negativo. Então, eu vou pegar 1.110 graus, dividir por 360. Sabemos que vai dar 3. 3 vezes nada, nada. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, e 1, 10. E aí eu faço essa conta de menos. Vai dar 0 graus. 11 tira 8, 3. Aqui eu emprestei, ficou 0. 1 tira 1, 0. 30 graus se encontra aqui. Por que 30 graus se encontra aqui? Porque, na verdade, é menos 30 graus. Então, menos 30 graus é congruente a menos 1.110 graus. Veja que não é difícil, basta prestar atenção nos sinais e fazer as contas de divisão e aproveitar o resto. Olha só, pessoal, mais alguns exemplos aqui, só que dessa vez nós vamos trabalhar com π radianos. Nós já vimos que os arcos podem ser medidos em graus e π radianos. Já vimos com graus, agora veremos com π radianos. Veja bem, 17π sobre 4, como que eu posso encontrar o quadrante? Eu posso reescrever 17π sobre 4 na forma de 16π sobre 4 mais π sobre 4. Veja, é uma soma de frações. Então, eu posso, sendo os denominadores iguais, somar 16 mais 1, 17π sobre 4. Agora, por que 16? 16 é o maior múltiplo do 4, menor que o 17. Por que colocar o 16 aí? Porque agora, olha só, 16 dividido por 4 é 4. Então, ficaremos com 4π mais π sobre 4. Você já sabe que na circunferência, o início da contagem dos arcos é 0π. E quando eu completar metade da circunferência, eu terei π.
Aqui no 1/4 da circunferência, eu terei π sobre 2. Veja que este ponto é 1/4 da minha circunferência ou metade do meu π. Se aqui eu tenho 1π sobre 2, 2π sobre 2, aqui eu terei 3π sobre 2. E depois termino a circunferência com 2π, ou 2 metades. Agora, o meu parâmetro inicial é 4π. Então, veja, contando 0π, 1π, 2π, 3π, 4π. 0π, ou 2π, é a mesma coisa que 4π. E agora, eu já tenho 4π, quero mais π sobre 4. Agora, eu vou dividir o meu π em 4 partes. Então, veja bem, aqui eu terei π sobre 4, 2π sobre 4, e aqui 3π sobre 4, 4π sobre 4, que simplificado é π. Então, onde está o arco 17π sobre 4? Está aqui. É este arco que nós marcamos aqui. 17π sobre 4, π sobre 4 são arcos congruentes. Portanto, está no primeiro quadrante. Agora, veja, eu poderia transformar isso tudo em graus. 17 vezes π, sabemos que vale 180 graus, sobre 4. Claro, podemos pegar 180, dividir por 4, teremos 17 vezes 45 graus. O resultado que encontraríamos aí, este resultado, poderia ser dividido por 360 para encontrar o número de voltas. Ou seja, nós poderíamos transformar em graus e fazer como nós fizemos na telinha passada do seu computador. Agora, nós temos menos 11π sobre 3. Vamos apagar aqui para que possamos fazer isso de forma organizada. Então, veja bem, agora o meu arco é negativo. Eu vou colocar um menos aqui para que nós não nos esqueçamos. Vou abrir parênteses. O múltiplo de 3, o maior múltiplo de 3, menor que 11 é 9. Então, teremos 9π sobre 3 mais 2π sobre 3. Veja que 9 mais 2 é 11. Tudo negativo. Agora, veja, vou simplificar isto. Vai ficar como? 9 dividido por 3, 3π, mais 2π sobre 3. Prontinho. Veja que o meu parâmetro agora é 3π, porém, estamos falando de negativo. Então, eu tenho que sair no sentido horário. Então, veja bem, 0π, 1π, depois 2π, depois 3π. Então, aqui é a mesma coisa que 3π. 3π mais 2π sobre 3. Então, veja bem, eu tenho agora que pegar o meu π e dividi-lo em 3 pedaços iguais. Olha só, 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3. Então, 3π está aqui, 1π sobre 3 mais 2π sobre 3. Lembrando que é negativo. Então, aqui temos 2π sobre 3 negativos, que é congruente ao ângulo de menos 11π sobre 3. Ainda estamos falando do primeiro quadrante. Lembrando que eu poderia transformar 11π sobre 3 negativos em graus, ok? Novamente, temos mais um ângulo aqui, nosso último exemplo de hoje, e aí você poderá estudar um pouquinho. Olha só, o que temos agora? 19π sobre 6. Então, eu tenho que pegar o meu múltiplo de 6 menor que 19, o maior, dá 18π sobre 6, mais π sobre 6. Perceba que 18 dividido por 6 são 3π, mais π sobre 6. O meu parâmetro agora são 3π, positivo. Então, eu tenho que partir do 3π, e aí eu vou ter que marcar π sobre 6. Então, agora eu tenho que pegar esta metade de circunferência
e dividir em 6 pedaços. Então, 3π mais π sobre 6. Perceba que deu no terceiro quadrante. E o ângulo congruente a π sobre 6 é 19π sobre 6. Portanto, estamos falando do terceiro quadrante. E aí poderíamos transformar também em graus e fazer do jeito que aprendemos na telinha passada. Terminamos por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima aula. Na próxima aula, estaremos vendo como aquela tabelinha de ângulos notáveis é construída. Grande abraço a todos e até lá!